Quando eu tenho dois verbos assim, eu tenho uma locução verbal. Nestas locuções verbais, nós temos o segundo verbo, que nós vamos chamar de verbo principal. E o primeiro, nós chamamos de verbo auxiliar. Beleza? É assim, ó. Hão de existir. Não são dois verbos? O segundo verbo é o verbo o quê? Principal. E o primeiro é o verbo auxiliar. Como é que se dá a concordância quando eu tenho esses dois verbos? Ó, quem vai mandar na concordância é o verbo principal. É ele que eu tenho que concordar com o sujeito. O segundo, verbo principal. E quem se modifica, quem se transforma é o verbo auxiliar. Tá bom? Ou seja, eu vou pegar o segundo verbo, que é o verbo principal, e fazer a concordância com ele. Mas quem vai para o plural é o primeiro verbo, que é o verbo auxiliar. Deu para entender? Tipo aqui, ó. Hão de existir. Existir é o verbo principal. Eu vou procurar o sujeito dele, tá? É ele que vai determinar a concordância. Quando ele diz assim, ei, nós temos que ficar no singular. Ou ele diz, ei, nós temos que ficar no plural. Aí ele olha para o verbo auxiliar e diz, ei, verbo auxiliar, vai para o plural, vai para o singular. Deu para entender? Na prática é isso, ó. Deve haver aprovados nessa sala. Quem é o verbo principal? Verbo haver. Se é o verbo haver, a concordância vai se dar com ele, que é um verbo haver. Quando eu tenho um verbo haver, eu faço como? Primeiro substituir por existir. Então eu vou chegar bem aqui no verbo haver e substituir ele por existir. Se couber o verbo existir, é porque o sujeito dele é o sujeito o quê? Inexistente. Inexistente. Se o sujeito é inexistente, eles têm que ficar no singular. Então, ó, deve existir aprovados nessa sala. Tem sentido? Tem sentido. Coube existindo. Coube significa que o sujeito deste verbo é o quê? Inexistente. Quando o sujeito dele é inexistente, ele fica como? Singular. Aí ele olha e diz, ei, deve, fica bem aí no singular. Deu para entender? E aí está correto dessa forma. Deve haver aprovados nessa sala. As bancas vão trazer assim, ó. Devem haver aprovados nessa sala. Devem. Tá? E aí vai induzir a gente a dizer que isso aqui está correto, porque vai induzir a gente a achar que o sujeito é aprovados, que está no plural. Mas aí é um erro. Tá bom? Olha aqui, ó. Hão de existir aprovados aqui. Beleza? Quem é o verbo principal? Existir. A concordância com existir. A concordância vai se dar com existir. Tá bom? Pergunta. O existir. Como é que eu vou fazer a concordância com ele? Concordância simples. Ele é um destes verbos especiais? Não. Se ele não é um verbo especial, eu vou fazer a concordância dele normal. Vou pegar ele e procurar quem é o sujeito dele. Não é isso? Ó, existir. Hão de existir aprovados aqui. O que é que existe? Ou quem é que existe? Aprovados. Então, pessoal, o sujeito do verbo existir é quem? Aprovados. Está aqui o meu sujeito. Que tipo de sujeito? Simples, porque tem um único núcleo. Pergunto-vos, o sujeito está no singular ou no plural? Plural. Está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar como? Também no plural. Aí o verbo existir olha para o verbo auxiliar e diz, ei, verbo auxiliar, fica no plural, pois o meu sujeito está no plural. Deu para entender? E o verbo haver aqui, ó, está no plural. Hão é o plural do verbo haver. Tá bom? Então o correto fica, ó, hão de existir aprovados aqui. Como é que as questões vêm nas bancas? As bancas vão trazer assim, ó. Há de existir aprovados aqui. Certo? Está errado. Por que está errado? Porque o verbo principal é o existir. Não é o verbo haver. Tá bom? E aí o correto é hão de existir. Olha essa aqui, ó. Há de ocorrer aprovação aqui. E se tivesse hão de haver, era a mesma coisa? Vamos chegar, ó. Há de haver. Já nós chegamos nesse, tá bom? Há de ocorrer aprovação aqui. A banca vem e diz, está certo ou está errado? O que é que nós vamos fazer? Identificar que isso aqui é uma locução verbal, não é? Quem é o verbo principal?
Ocorrer. Quem é o auxiliar? O verbo haver. A concordância, quem vai mandar na concordância é quem? O verbo ocorrer. É com este que eu vou fazer a concordância. Quando eu pegar ele, é o verbo ocorrer. Ele entra nessas regras especiais? Não. Como é que eu acho o sujeito dele? Fazendo a perguntinha. Há de ocorrer a aprovação aqui, ó. O que há? Aliás, o que ocorre aqui? Aprovação. Então, o sujeito de ocorrer é aprovação. O sujeito da aprovação está no singular ou no plural? Singular ou plural? Singular. Está no singular. Então, o verbo tem que estar como também? Singular. Aí o verbo ocorrer diz: ei, verbo haver, fica no singular. Porque o meu sujeito está no singular. E o correto é isso, ó, há de ocorrer aprovação aqui. Tá bom? E quando vem os dois juntos, há de haver aprovações aqui. Tá? Ó. Locução verbal. Quem é o verbo principal? Haver. Quem é o auxiliar? O há. A concordância vai estar com quem? Com o verbo principal, que é o verbo haver. Se é o verbo haver, como é que eu faço a concordância do verbo haver? Primeiro eu vou substituir por existir. É como se no lugar desse aqui eu colocasse o verbo existir. Vamos ver se tem sentido. Há de existir aprovações aqui. Sim. Tem sentido? Sim. Tem. Significa que coube o existir. Se coube o existir, o sujeito do verbo haver é um sujeito que? Inexistente. Se o sujeito dele é inexistente, ele tem que ficar como? Singular. Aí ele olha para o verbo auxiliar e diz: ei, verbo auxiliar, nós temos que ficar no singular. Por quê? Porque eu não tenho sujeito. Beleza? Veja que aqui, ó, aprovações está no plural, tá vendo? Aprovações está no plural. E esse está no singular. Tá vendo? Tá vendo que a aprovados está no plural e esse está no plural. Por quê? Porque quem vai determinar não é este daqui que vai determinar. Isso, é o verbo principal. Deu para entender? Show?